Dizem que a verdade nos liberta, mas quando minha esposa revelou sua verdadeira surpresa durante o almoço, eu não estava pronto para a sequência de emoções que se seguiu. O suave murmúrio do coador ecoou ao fundo, banhando a cozinha com a deliciosa fragrância do café fresco. Era uma cena tão comum que qualquer observador poderia imaginar um instante de tranquilidade entre marido e esposa. Mas sob a superfície, havia algo mais, uma tensão sutil e encantadora. Já faz meses que o almoço se transformou em um momento de solitude. Aquela conversa, que antes pulsava de vivacidade, agora se transformara em uma dança de comentários repletos de metáforas. Aquela manhã parecia igual às outras, ou pelo menos assim imaginei. Eu me aproximei do brinde, envolvendo-me em um caloroso abraço, enquanto me preparava para mais uma rodada de uma indiferença delicada. Mas então, ela se afastou dele. Eu passei a noite com meu chefe, ela disse, com uma voz suave e descontraída, como se estivesse apenas mencionando que o café estava especialmente forte. Então, como se estivesse contando um segredo qualquer, ela comentou que havia se sentido emocionalmente envolvida durante o encontro. Minha mão tremia levemente no ar, enquanto o torrão estava prestes a ser banhado entre a minha boca e o prato. Por um instante, fiquei-me questionando se realmente tinha ouvido ela se libertar. Certamente, ela não se limitou a isso, não dessa forma. Ela se acomodou atrás de mim, misturando seu chá com uma calma tão serena que parecia quase surreal, considerando as palavras que acabara de dizer. Meu olhar se encontrou com o dela, enquanto tentava absorver cada palavra que ela acabara de pronunciar. Sentiu como se estivesse imerso em um processo intenso, aguardando ansiosamente que ela revelasse suas camadas mais profundas. Senti uma aura de mistério envolvendo raiva, desconfiança, e, se for sincero, uma sutil pontada de ciúmes pulsando dentro de mim. Mas, ao invés de explodir, acabei-me descobrindo em um estado de serenidade. Afastei-me delicadamente da minha cadeira, envolvi minhas mãos ao redor do copo de café e esbocei um sorriso suave. Afirmo, minha voz suave, mas intensa. Isso é curioso, porque eu também encontrei apoio emocional em alguém muito próximo a você. As palavras flutuavam no ar, e pela primeira vez naquela manhã, a serenidade dela se desfez. Sua mão ficou suspensa sobre o copo, e seus olhos se dilataram enquanto ela absorvia cada palavra que eu acabara de pronunciar. E assim, de forma delicada, nossa tranquila manhã se desfez. O jantar entre nós ia além de um simples momento de partilha, onde o calor das conversas se misturava ao aroma da comida, era um jogo de emoções, onde cada palavra exalada se tornava uma arma. O silêncio na cozinha envolvia o ambiente de maneira intensa, após eu compartilhar minha verdade. Eu podia perceber a transformação em seu rosto, a surpresa, a indignação e a desconfiança se misturando num único instante. Você compartilhou momentos íntimos com a Rachel, e agora ela se distanciou, sua voz ecoando na lembrança. Meu querido amigo, eu não permitiria que o peso da sua culpa me ferisse. Não depois do que ela acabou de murmurar. Não finja ter uma moral elevada, Emily. Eu me distanciei suavemente. Você é a pessoa que, de maneira suave, reconheceu que estava me ferindo. O que o seu coração desejava? Um suave eco de palmas. Suas cintas adquiriram uma tonalidade vermelha, talvez por raiva ou culpa, mas eu não consegui discernir. Ela colocou o jantar na mesa com um suave toque. O café toca suavemente a superfície. Você realmente está se propondo a fazer essa comparação entre o que eu fiz e isso? Ela é, ou pelo menos deveria ser, minha amiga, Ben. E seu chefe é, de certa forma, o seu guia no universo do empreendedorismo. Eu me retraio um pouco. Não tente se colocar na posição de vítima aqui, Emily. Essa foi uma inspiração que partiu de você. Exploramos a ideia de um casamento aberto, uma tentativa de reaproximação baseada em liberdade emocional e diálogo. E as conexões fora do relacionamento principal, permitindo que o amor e a atração se expandam para além dos limites tradicionais. É um convite à liberdade emocional, onde o diálogo e a compreensão desempenham papéis fundamentais, tornando a relação ainda mais rica e multifacetada. Tudo isso foi por sua causa. Você mencionou que estava se sentindo infeliz, que talvez a nossa conexão precisasse ser reenergizada através da descoberta de novas experiências e pessoas. Então, não me faça acreditar que sou a única que ultrapassa os limites. Sua voz se elevou suavemente, preenchendo o ambiente à mesa com sua melodia encantadora. Eu me senti infeliz porque você selou esse casamento anos atrás, Ben. Eu te convidei a desfrutar de momentos juntos, a compartilhar palavras e carinho. Mas não, você estava tão envolvido com suas responsabilidades, se distraindo com as suas partidas de futebol, ou perdido na tela da televisão. Minha perna deslizou para o lado. Oh, conceda-me um momento de calma, Emily. Não revele todas essas cores em mim. Você estava quase unida ao seu telefone como se fosse um parceiro. Eu chegava em casa, e você se deixava enredar por ele, imersa nas redes sociais ou cuidando dos e-mails que exigiam sua atenção. Você não desejava um companheiro.
Você desejava ter ao seu lado alguém que compartilhasse igualmente as responsabilidades, dividindo as despesas em harmonia. As palavras flutuavam no ar, carregadas de uma intensidade que parecia premonitória. Seus olhos pareciam se distanciar. E por um instante, imaginei que ela poderia despejar café sobre mim. Em vez disso, ela se afastou suavemente, retornando ao seu espaço. Seus braços se entrelaçaram delicadamente sobre seu espaço. Então, o que você pensa sobre isso? Eu carrego a responsabilidade por isso. Ela se afastou lentamente. Porque eu gostaria que explorássemos juntos novas possibilidades para revitalizar nosso casamento. Você o resgata. Eu solto uma risada amarga. Emily, o casamento aberto não estava trazendo a salvação que esperávamos. Bastava que nos concedesse a liberdade de despedaçá-lo por completo. Gênese revelada. Mesmo entre todos os clamores, havia algo que nenhum de nós se atrevia a reconhecer. Nós estávamos tomados por uma sensação de ciúmes. Mesmo após aceitarmos a ideia do casamento aberto, o conceito de ver outra pessoa se entrelaçando com alguém mais íntimo do que nós dois nunca nos atreveríamos a confessar em voz alta. Há quanto tempo isso vem ocorrendo? Eu indaguei. Minha voz era envolta em mistério, seu tom penetrando o barulho como uma lâmina afiada. Ela hesitou, sua língua tocando suavemente como que desenhando uma linha delicada, antes de finalmente se pronunciar. Isso realmente faz diferença. Ela murmurou, mas sua voz se distanciou, e eu pude perceber a culpa cintilar em seu olhar. Isso tem um significado especial para mim, Emily. Eu murmurei, deixando minha voz se distanciar. Pois, mesmo que tenhamos sentimentos distintos, a dor ainda se faz presente. Ela me lançou um olhar por instantes, sua máscara de confiança se desfazendo, permitindo que eu visse a essência da mulher que ela sempre foi, a mesma com quem me deixei levar por um amor profundo. O que está acontecendo com você, Ben? Ela murmurou suavemente. Há quanto tempo você tem se divertido com a Rachel? Eu me entreguei intensamente. Eu hesitei em responder, pois a essência da verdade não era algo que me preenchia de orgulho. Há quanto tempo eu reconheci a ausência da minha voz? Fazia tempo que eu percebia que não se tratava dela. Era sobre experimentar uma nova emoção. Quando o clamor se silenciou, não consegui evitar que minha mente viajasse para aquela noite em que ela me apresentou a proposta de um casamento aberto. Estávamos acomodados no sofá em um silêncio profundo, aquele tipo de silêncio que ecoa mais forte do que qualquer discussão. Ela se voltou na minha direção, com uma expressão sóbria, a voz suave e cuidadosa. Ben, sinto que devemos explorar novos caminhos, ela disse. Sinto que a minha alegria se esvaiu. Sinto que estamos apenas navegando pelas emoções. No princípio, eu hesitava. A ideia dela compartilhando momentos com outra pessoa fez meu coração se apertar de dor. Mas eu percebi a ansiedade em seu olhar, o receio de que, se não agíssemos, poderíamos nos perder um do outro para sempre. E assim eu afirmei, com a alma vibrando. Eu me deixei levar pela ideia de que era algo que nos pertencia, que poderia reacender a luz do que um dia compartilhamos. Por um instante, isso se desenrolou. A liberdade, a descoberta de algo novo, trouxe uma emoção indescritível. Porém, essa emoção foi logo envolvida por algo ainda mais profundo. Insegurança, ciúmes e a sensação de que nenhuma distração do mundo exterior poderia consertar o que estava despedaçado entre nós. Agora, enquanto me sento próximo a ela à mesa da cozinha, sinto a intensidade de tudo isso se revelando. O casamento aberto não representava liberdade. Era uma fuga, uma maneira de contornar as verdades desafiadoras sobre a distância que percorremos juntos. E, por mais que eu desejasse atribuí-la à culpa, eu tinha plena consciência de que a responsabilidade era minha. Depois que o grito se apagou, o silêncio na sala começou a se aquecer. Eu me acomodei à mesa da cozinha, observando os macacos que brincavam, espalhados de forma descontraída atrás da madeira. Eu a observei sentada bem ao meu lado. O seu rosto refletia uma combinação intensa de raiva e melancolia. Ela desviava o olhar dos meus, e eu me sentia indeciso sobre o que realmente desejava. Por um instante, estivemos imersos em um silêncio profundo, onde as palavras não encontraram espaço para se manifestar. Eu imaginei que, talvez, ela estivesse aguardando que eu tomasse a iniciativa de falar, mas as minhas palavras haviam-se perdido em meio à incerteza. Depois, ela rompeu o silêncio. Sua voz estava suave, quase envolta em um silêncio encantador. Acho que chegou o momento de encerrarmos essa história, ela murmurou. A união sagrada. Suas palavras tocaram-me de maneira profunda, como um suave eco no meu interior, mas eu permaneci em silêncio. Quem sabe fosse porque, no fundo, eu tinha a consciência de que ela realmente tinha razão. Eu clamei suavemente, hesitando em encontrar a coragem para me expressar de forma direta. Podemos desvendar juntos os segredos sobre quem recebe o quê? Ela prosseguiu. Sua voz era decidida, porém seu olhar permanecia preso à mesa. A união.
o carro e outras questões, sem a necessidade de tornar um divórcio mais complicado do que já é em um relacionamento. Eu sussurrei com intensidade, esforçando-me para manter minha voz suave. Sim, eu afirmei, por fim. Certamente, isso foi algo extraordinário. As palavras se revestiam de um sabor de constrangimento, como se eu estivesse confessando a minha rendição. Mas o que mais eu poderia expressar? A confiança se foi, despedaçada além do que se pode consertar, e nenhum gesto frio seria capaz de restaurá-la. Iniciamos uma conversa suave sobre os detalhes da logística, sobre o que se desenrolaria no casamento, os laços com os bancos, e até mesmo sobre a proteção que a armadura poderia oferecer. Dava a impressão de que estávamos tratando de um negócio, em vez de refletir sobre a vida que construímos juntos ao longo dos anos. Eu gostaria de expressar meu arrependimento, não apenas pelo que aconteceu entre nós, mas por tudo que se passou. Mas as palavras se enredaram em meu ser, como se tivessem medo de se libertar. Eu me sentia perdido, indagando se ainda havia tempo para expressar minhas desculpas, ou se, de algum jeito, ela desejava ouvi-las. Quando encerramos aquele momento, a cozinha pareceu transbordar de um vazio profundo. Ela se levantou, movendo-se com graça, e começou a arrumar a mesa do jantar, envolta em um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. E eu apenas me deixava levar ali, contemplando minhas mãos. O casamento aberto perdeu a harmonia que outrora existia. Não havia estabelecido nada. Eu só havia-me permitido vivenciar os momentos mais sombrios. Assim, chegamos a um entendimento. Sem disputas, sem nós empurrarmos pelo caminho da justiça. Se tivéssemos que encerrar isso, faríamos com a maior tranquilidade possível. Ou, pelo menos, essa era a intenção. O ato de separar nossas vidas se revelou surpreendentemente metódico, como se estivéssemos organizando os itens de uma oficina após o encerramento de um capítulo. Nós nos acomodávamos à mesa do jantar, com um caderno em mãos, anotando tudo o que possuíamos. O lar, o automóvel, a proteção que usamos, e até mesmo os detalhes sutis, como aquelas nossas caixinhas de café tão queridas. Cada item trouxe consigo uma questão instigante. Quem será o vencedor? Cada escolha parecia ter um toque de frio mecanicismo, como se fôssemos parceiros de trabalho, trocando documentos, em vez de duas almas que se amavam profundamente. Por trás de cada decisão, havia uma energia palpável. Nós tentávamos manter a cordialidade, mas era evidente que nenhum de nós estava realmente em seu melhor momento. Foi nesse instante que a insegurança começou a se manifestar, não de forma evidente, mas em sutis momentos que trouxeram pequenas dificuldades ao nosso caminho. Certa noite, ela recebeu uma mensagem. Eu hesitei em desviar o olhar, mas o nome que brilhava na tela acabou por capturar minha atenção. Era o seu empreendimento. Me feriu de uma forma que eu nunca imaginei. Eu precisava me afastar, antes que as palavras que eu desejava pronunciar se tornassem um peso em meu coração. Fiz uma promessa a mim mesmo de que isso não faria diferença. Estávamos nos distanciando, mas essa situação fez diferença, e eu detestava que isso tivesse tanto peso em mim. Mais tarde na semana, comentei que teria um encontro com um amigo. Ela tinha a intuição de que poderia ser seu melhor amigo. A expressão que atravessou seu rosto, mesmo que por um breve instante, revelou tudo o que sentia. Ela tentou ignorá-lo e soltou algumas provocações sobre eu ser apressado, mas eu conseguia perceber a tristeza ocultada em seu olhar. Era a mesma sensação que me tomou ao ler aquelas palavras que vinham do seu chefe. Nenhum de nós desejava reconhecer, mas a chama da ciúmes ainda pulsava em nossos corações. E não se tratava deles. Era a respeito de nós. Em uma noite, após mais uma troca de nossos segredos e sonhos, encontrei-me sozinho no que um dia foi o nosso íntimo refúgio. As paredes pareciam mais despojadas do que o esperado, mesmo que nada tivesse sido organizado até aquele momento. É nesse ponto que isso me desconcertou. Lembro-me de quando decidimos juntos abraçar a ideia de um casamento aberto pela primeira vez. Nós falamos sobre a experiência de nos aventurarmos em algo diferente, de explorar novas possibilidades ou de manter a chama acesa nas nossas descobertas. Mas agora, ao observar o que nos cerca em nosso casamento, percebo que era apenas uma ilusão passageira. Uma maneira de escapar das barreiras que se ergueram ao longo dos anos. A ciúme que senti não era por causa dela ter outra pessoa. Era porque, no íntimo, eu ainda desejava ser aquele que conseguia iluminar seu rosto com um sorriso tão encantador. E talvez, só talvez, ela tenha sentido algo semelhante por mim. Alguns dias depois, em meio a uma de nossas discussões, nos encontramos envolvidos em um diálogo sobre quem ficaria com o que, após a finalização do divórcio. A conexão entre nós se tornava cada vez mais intensa ao longo das semanas, quase como se fosse uma força magnética que não podíamos ignorar. Cada conversa era como uma dança envolvente, e esta não era exceção. Mas então, de repente, ela trouxe à tona uma antiga lembrança, uma doce recordação, de quando estávamos apenas no início da nossa jornada juntos. E, pela primeira vez em anos, nossos sorrisos se encontraram. Foi autenticamente intenso,
desprotegido e surpreendente. Aquele instante delicado de felicidade partilhada parecia um tanto incomum, após toda a tristeza vivida. Mas também era um prazer sentir-se assim. Parece que nos deixou ambos encantados. Foi a primeira conexão verdadeira que sentimos em anos. Aquele sorriso nos conduziu a um universo que não explorávamos há tanto tempo. Vamos nos abrir com sinceridade. Não é sobre as coisas superficiais, mas sobre as emoções que estavam pulsando dentro de nós. Na primeira vez, nos entregamos um ao outro de forma genuína. Ela confessou que havia aceitado o divórcio aberto, não por vontade própria, mas porque acreditava que poderia expressar o que deixamos para trás. Ela revelou que se sentia perdida, envolta pela solidão, e não conseguia encontrar as palavras para me confessar isso. Ela percebia que estava me deixando escapar. Eu também compartilhei com você a sinceridade que carrego. Eu compartilhei com você como estive emocionalmente resguardado por tanto tempo, antes mesmo de começarmos a discutir a possibilidade de abrir nosso casamento. Eu imaginei que me afastar tornaria tudo mais simples, mas na verdade, só consegui afastá-la ainda mais. Ao pronunciar isso em voz alta, uma leveza envolveu o meu ser, como se um peso há muito guardado estivesse sendo retirado do meu peito. Nós nos conhecíamos tão bem nossas falhas, e, pela primeira vez, a sensação era de que estávamos em perfeita sintonia. Após aquela noite envolvente, tomamos uma decisão. Nós encerrávamos o casamento aberto e deixávamos de lado a ideia do divórcio. O casamento aberto não nos aproximou mais. Só trouxe desgastes. Nós dois concordamos em nos entregar novamente ao nosso compromisso. Celebrar o casamento era como dar início a uma jornada cheia de promessas e esperanças, um passo delicado rumo a um futuro mais radiante. Uma experiência que já fazia tempo que não compartilhávamos. Entregue-se ao doce aconchego da confiança. Mas sentíamos que essa jornada não poderia ser trilhada apenas por nós. Iniciamos a terapia conjugal. Não foi uma tarefa simples. Algumas experiências nos fizeram sentir vulneráveis e expostos, mas outras nos proporcionaram doces conquistas. Eu percebi o quanto ela desejava ser notada e apreciada, e ela compreendeu o quanto eu anseio por apoio e respeito. Não é o ideal. Ainda trocamos palavras e pensamentos. Nosso coração ainda carrega aqueles instantes de incerteza. Mas, pela primeira vez em muitos anos, estamos nos permitindo tentar. Estamos delicadamente reconstituindo cada fragmento. E enquanto o futuro permanece envolto em mistério, carrego dentro de mim a esperança de que possamos redescobrir o caminho que nos levará de volta ao que um dia vivemos juntos. E quem sabe algo ainda mais encantador. O amor não é uma construção perfeita. É um emaranhado de emoções, leve como uma brisa, mas por vezes marcado por uma dor sutil. Mas, pela primeira vez em anos, sinto que estamos redescobrindo um ao outro. E isso é tudo que precisamos.